reverendíssimo diácono Yuri, caríssimo seminarista, querido povo de Deus, que alegria nós nos encontramos neste dia, celebrando a Sagrada Liturgia, o 27º domingo do tempo comum. De fato, a Eucaristia é o centro da nossa vida, tem como grande objetivo nos ajudar na nossa caminhada de fé, sobretudo pela liturgia da palavra, nos exortar, nos formar, transformar a nossa vida. De fato, a cada domingo nós somos agraciados pela presença de Deus, sobretudo por uma temática que é muito pertinente para a nossa vida concreta, para a nossa vida prática. Por isso, a cada liturgia dominical, ela deve ecoar ao longo da nossa semana, para que nós possamos viver aquilo que a palavra propõe, aquilo que Deus pede e espera de cada um de nós. E a temática desse domingo, ela é muito importante, ela é muito pertinente para todos nós. Fala da fé, como nós vivemos a nossa fé, como nós nos relacionamos com Deus. Nós bem sabemos que a fé é um dom gratuito. Todos nós, ao sermos criados por Deus, por muito amor, é inato o desejo de procurá-lo. Deus destinava em cada ser humano o desejo de procurá-lo. Só que muitas vezes nós não correspondemos a esse apelo, a esse desejo. E pelo batismo, incorporados no corpo místico de Cristo, nos tornamos filhos de Deus. Então, chamada à santidade, a exercitar a nossa fé de modo concreto. Por isso a liturgia vai falar de aumentar a nossa fé, de intensificar a nossa fé. Porque às vezes nós entendemos a fé como muito abstrato, como algo muito distante de nós, mas a fé é algo prático. E para nós, batizados, católicos, a fé tem um rosto, a fé tem um nome, a fé é Jesus Cristo. É Ele quem nos faz caminhar, é Ele que nós depositamos a nossa esperança. Por isso, as leituras que hoje nós ouvimos vão nos ajudar a pensar: eu tenho vivido a minha fé? Eu tenho cultivado? O que eu tenho feito para que essa fé se desenvolva, seja algo de fato presente no meu cotidiano, presente na minha vida? A primeira leitura, tirada da profecia de Abacuque, nós percebemos como ele vai manifestar a sua fé. É um período muito difícil na história de Israel, um povo que está prestes a passar pelo exílio, portanto é um tempo de sofrimento. O profeta, ele vai dirigir a Deus uma oração de súplica, uma oração que fala do íntimo do seu coração. Ele vai apresentar a Deus. Ele começa fazendo alguns questionamentos, que é muito pertinente.
na Sagrada Escritura é aquele que acolhe a vontade de Deus, que aceita a vontade de Deus e aquela caminhar. Então hoje essa é uma mensagem muito importante para nós. Não importa as situações da vida, os sofrimentos que nós estejamos passando, nós nunca podemos perder a esperança. Nós nunca podemos perder a fé. Nós precisamos confiar que temos um Deus que nos ama, que temos um Deus que nos acompanha, que temos um Deus que ao longo da história da salvação mostrou-se sempre presente. Papa Francisco, ele dizia muitas vezes que ninguém pode nos roubar a esperança, que ninguém tem a capacidade de nos tirar a fé, porque ela é um dom que cada um precisa cultivar. Então nós precisamos, diante dessa leitura, nos questionar: como eu tenho vivido a minha fé? Como eu tenho praticado a minha fé? Às vezes nós rezamos, pedimos a Deus, aumenta-nos a fé. Só que o que eu faço para que essa fé seja cultivada? Eu tenho momentos de oração, eu tenho intimidade com Deus ao longo da semana. Por isso, a liturgia dominical é o centro da nossa vida. Sem a Eucaristia nós não podemos viver, só que a Eucaristia precisa ecoar na nossa vida. Nós precisamos levar a Eucaristia para a nossa casa, para o nosso trabalho, para os nossos relacionamentos. Que às vezes, quando vem o sofrimento, a tendência humana é reclamar contra Deus, é reclamar com todos e com tudo. Não reconhecemos a presença de Deus no dia a dia. E aí o Santo Evangelho, nós estamos acompanhando Jesus Cristo, no Evangelho de São Lucas, está fazendo uma caminhada da Galileia até chegar em Jerusalém. E essa caminhada, mais do que geográfica, é uma caminhada pedagógica, formativa, que visa tornar os discípulos chamados em discípulos e logo missionários. Então, que é a nossa caminhada da fé. Nós estamos a caminho de Jerusalém do Alto. Jerusalém do Alto, que é o céu, que é a meta de todo batizado. E nesse caminho para o céu, como eu tenho vivido a fé? O que tem me desviado desse caminho? Nós precisamos saber a meta, e com a força de Deus caminharmos. E os discípulos se deparam com uma realidade de dúvidas, de questionamentos, a realidade de, às vezes, fracassar no caminho. Temos o cansaço, temos as intempéries da vida, e por isso os discípulos, na primeira parte do Evangelho, começa pedindo ao Senhor que aumente a fé, para que eles possam suportar a caminhada. É uma oração, é um pedido, para que nós possamos corresponder àquilo que Deus nos pede. Nós precisamos de fé. E por isso o Senhor vai falar da fé que, mesmo quando pequena, ela é capaz de alcançar grandes coisas. Mesmo que a fé fosse como um grãozinho de mostarda, ela é capaz de tocar o coração de Deus. Então nós precisamos deixar que a nossa fé não se apague, deixar que os problemas, as dificuldades sufoquem a nossa fé. Sem fé nós não podemos caminhar. Sem fé o cansaço vai tomar conta da nossa existência. Então nós precisamos de Deus. Nós precisamos confiar em Deus e saber que Ele caminha conosco. Então essa oração dos discípulos é a oração que nós precisamos fazer. Aumenta-nos a fé, aumenta-nos a confiança, aumenta-nos a força. E para isso exige de nós entrega total nas mãos de Deus e na confiança nele. Tantos momentos dessa missa que vem para agradecer, tantas pessoas que depositaram em Deus a sua esperança por intercessão do Padre Pio. É às vezes aqueles momentos que parece não ter mais solução, que parece não ter mais saída.
até proclamamos que Ele é nosso tudo, mas de modo concreto, Ele está muito distante de nós. De modo concreto, nós vivemos como pagãos, não rezamos, não visitamos o sacrário, não buscamos força na palavra de Deus, e aí buscamos forças em tantas outras coisas. Então hoje a liturgia nos convida. A fé é um dom precioso, é um dom gratuito. Por isso a segunda parte do Evangelho fala da gratidão. Nós temos agradecido a Deus tantos benefícios que Ele nos concede. Nós temos agradecido a Deus pelo dom da vida. Nós temos essa capacidade de amar. Então, com essa parábola, às vezes percebemos o quanto só fazemos aquilo que nos é pedido, o quanto só fazemos aquilo que é programado. O que eu tenho feito a mais na fé? O que eu tenho feito a mais na caridade? O que eu tenho feito a mais no amor? O Papa Bento XVI ele começou o seu pontificado dizendo que Deus é amor. Mas o encontro com Deus não é um encontro com ideias, com ideologias. O encontro com Deus, a fé, é o encontro com a pessoa, com Jesus Cristo. E Jesus Cristo muda a nossa vida, muda o nosso ser. Por isso o apelo de São Paulo, na segunda leitura, convidando jovens de volta, que recebeu a ordenação episcopal, primeiro bispo de Éfeso, para que ele possa nunca esquecer do dom que Deus lhe deu, o dom do ministério sagrado. Serve para nós também que é aberta. Nós temos o dom da vida, nós temos o dom de sermos cristãos, de sermos batizados. Quantas vezes eu esqueço que eu sou batizado? Quantas vezes eu vivo como pagão e não como filho de Deus? Isso é um dom precioso. Reconhecermos e sabermos que somos filhos de Deus. Isso muda o nosso jeito de ser. Se somos filhos, somos amados. Se somos filhos, somos cuidados. Então hoje, o apelo que São Paulo faz a Timóteo, também a nós, reavivar e reacender a chama do dom que lhes foi dado. Como anda a vivência do dom que Deus te chamou? O dom da vocação do matrimônio, o dom da vocação do sacerdócio, da vida consagrada, o dom de cuidar da família. Tudo isso precisa ser renovado pela fé. Então hoje o grande apelo que a Sagrada Liturgia nos faz é vivermos pela fé. O que tem afastado e impedido de viver a fé de modo concreto? Como eu tenho rezado? Eu tenho tido relação, intimidade com Deus? Deus tem ocupado sempre da nossa vida. Então pensamos hoje, pela intercessão do Beato Padre Vítor, possamos reacender em nós a beleza da fé, reacendermos em nós a alegria de pertencermos a Deus, sabermos que somos filhos e filhos muito amados, e que a Virgem Maria interceda por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor